a maior catástrofe climática do Brasil. Sim, nesse vídeo eu vou falar para vocês a maior catástrofe climática que ocorreu no Brasil. Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, larga dando like e confirma aí a sua inscrição. Agora, se você quer pedir um vídeo, tal, dá lá, ó, no vídeo passado foi pedido de um membro, dá uma olhada lá no clube de membros para você ver se tem, qual é o benefício desse clube de membros. Tem um lá e você pode pedir vídeos. Então, vamos lá. A maior catástrofe climática do Brasil. Teve uma que foi braba. Uma não, né? Várias foram bravas. Mas essa foi daquela de marcar a história, histórica mesmo. E sim, nós estamos falando de catástrofes climáticas. O Brasil não tem vulcões ativos, quase não tem furacões, os terremotos que tem aqui são baixos, não são aqueles devastadores, mas nós estamos sim sujeitos a catástrofes climáticas. Como nós estamos falando daqueles desastres naturais com muita chuva, inundações, deslizamentos, ou seja, e também tornados, tá? O Brasil tem bastante tornados, ou seja, não tem jeito, nós estamos sujeitos a alguns desses fenômenos. Mas hoje eu vou falar qual foi o maior do Brasil. Você por acaso tem uma pequena noção qual foi? Se foi um desastre aí, como esse aí de água, né, inundações? Então vamos saber agora. Bom, o primeiro deles é exatamente a enchente e deslizamento no Nordeste. Será que foi esse? Será que foi esse aí o grande estrago, né, que aconteceu? Isso aí aconteceu entre mês de maio e junho de 2022, onde que deixaram 128 mortos. Pegou Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, sendo que em Pernambuco foi pior. Esse daí foi provocado, né, pelo Laninha, né, junto com o período de ondas de leste, que fortaleceu, e claro, algumas situações ali no Oceano Atlântico também, eu já expliquei isso aqui no canal. Mas não, apesar de 128 mortos, não foi esse o maior desastre do Brasil. Bom, vamos ver se for outro aqui. Ah, enchentes e deslizamentos de terra em Petrópolis, 2022 também, né? 241 mortos. Não, não foi também. Esse daí, né, foi uma frente fria que nós estávamos sob Laninha também em 2022. Só que 2022, né, o Laninha ele tende a diminuir as chuvas no Sudeste. Petrópolis fica no Rio de Janeiro, mas teve uma chuvarada lá de mais de 300 milímetros em menos de 2 horas, 3 horas. Foi uma coisa assim terrível. Que deslizou, foram mais de 750 pontos de deslizamentos e vitimou 241 pessoas, principalmente por causa do deslizamento de terra. Acontece que também não foi o pior. Isso aí foi uma frente fria estacionária que pegou uma região de relevo, formou uma chuva orográfica forte e, né, a frente fria estacionária por causa de um centro de alta pressão também que, como aconteceu mais ou menos lá no sul do país, e acabou, né, mesmo com Laninha diminuindo a quantidade de chuva que cai na região sudeste, mas não adiantou. Esse daí foi brabo também. Mas não foi essa a principal tragédia climática no Brasil. Ah, pô, as enchentes da cidade do Rio de Janeiro de 1966, 250 mortos, né? Foram enchentes, deslizamentos e tal. Essa foto aqui embaixo que vocês estão vendo, esse ônibus aqui 522, né? Isso aqui, para quem conhece o Rio de Janeiro, é o Jardim Botânico. Vocês verem, né, os carros, né, completamente arrastados aqui na lama. Bom, bem parecido com o que é agora, né? Só os carros que saíram diferentes. Mas não, também não foi essa a maior tragédia climática do Brasil. A enchente de deslizamentos em Caraguatatuba, em 1967, 436 mortos. Pois é, olha que absurdo, né? A cidade completamente debaixo de lama, um lamaçal do caramba, aquela galhos e árvores, tal. Bom, também não é nada diferente que nós vemos na enchente lá do sul, né? A enchente de hoje em dia também. Mas também não foi dessa vez. Não foi em 1967, os 436 mortos em Caraguatatuba, que foi a maior tragédia climática do Brasil. Então vamos tentar mais uma vez.
Enchentes e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro em 2011. 905 mortos. Esse foi uma chuvarada também que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, onde que, olha, pessoal, foi também um auê, né? Muita chuva, muita chuva, muita chuva, e foram mais de 900 mortos. É, as três principais cidades, foi mais na região serrana do Rio de Janeiro, as três principais cidades foram Nova Friburgo, com 426 mortos, Teresópolis com 382 e Petrópolis com 71. E tiveram mais umas três, algumas cidadezinhas lá menores que foram atingidas, né? E realmente foi uma coisa assim imensa. E os órgãos públicos, né, tiveram que estimar um investimento de 3,4 bilhões para recuperar a região serrana do Rio de Janeiro. E mesmo assim, já passou mais de 10 anos e mesmo assim ainda não está tudo recuperado, não. Ainda continuam tendo as mesmas coisas. Bom, agora sim, esse foi o maior desastre natural do Brasil, né? O maior desastre climático do Brasil. Não, não foi o maior desastre. O maior foi esse aqui, ó. A grande seca da região Nordeste de 1877 a 1879, que vitimou de 400 mil a 500 mil mortos. Ficou entre 400 mil a 500 mil pessoas que se foram por causa dessa grande seca. Essa grande seca, ela foi uma coisa assim bem interessante em termos climatológicos, tá? Claro, né? Porque o restante foi um problema. E foi numa época também onde que provavelmente o oceano estaria em laninha, tá? Mas essa grande seca, ela meio que essa calamidade de entre 400 e 500 mil pessoas mortas e no total de 800 mil pessoas que viviam na área afetada na região Nordeste. Em torno de 120 mil pessoas migraram para a Amazônia, enquanto 68 mil migraram para outras partes do Brasil. E pois é, a região mais afetada na época foi a província do Ceará. Foram 3 anos seguidos, praticamente sem chuva, sem colheita, sem plantio e com perda de rebanhos e com fuga de famílias, ou seja, as pessoas estavam fugindo para tentar sobreviver à seca. Tá? E pelo contrário, naquele ano, é, o fenômeno que estava associado a isso era um El Ninho, não Laninha, como eu falei. Justamente porque o El Ninho interfere diretamente nas condições de chuva da região. E muito provavelmente foi um El Ninho muito, muito forte. Tá? Em 1877 a 79. E acontece que o fenômeno El Niño interfere diretamente nas condições climáticas, tá, determinadas pelas regiões brasileiras. No Brasil varia muito, né, o volume de chuvas com o El Niño, por exemplo, região sudeste e sul você tem um aumento, e na região norte e nordeste você tem diminuição. E dependendo das condições do sertão, você tem mais secas, você tem uma tendência maior de incêndios florestais, né? Por exemplo, incêndios na parte mais seca da Amazônia. Ou seja, você tem uma série de situações que podem contribuir, né, com um El Niño, tá? Acontece que essa seca, tá, que aconteceu lá no Nordeste, ela foi a maior, né, tragédia realmente natural, a maior tragédia climática. E só para vocês terem uma ideia, né, na época, já tinham tido uma seca anterior, né, na região, que foi de 1844 e 1845. Nessa época, nada ou pouco pôde se fazer para amenizar. E eu lembro, né, das aulas de história, justamente, né, que tinham pouquíssimos recursos de engenharia na época. E lembro, né, que o professor de história falava que Dom Pedro II fez aquele célebre discurso
iria vender até as joias da coroa para amenizar a seca do Nordeste. Pois é, lá nessa seca, né, nessa última grande seca lá em 1877, só que acontece que ninguém sabe qual foi a coroa que ele vendeu às joias, que ficou sem as joias, que a seca não deu para amenizar. Tá? Só que em 1877 as famílias mais abastadas partiram em busca de refúgios, habitando em outros lugares, litorais e tal. Agora, o restante, os mais pobres, realmente, eles seguiam a pé, na poeira, nas estradas, adultos levando crianças menores, puxando, né, o que tinha de reserva de rebanhos, ou seja, de cabras, de vacas, né, os animais de estimação. Só que a seca foi tão grande, não tinha nada, que muitas dessas pessoas que fizeram essa migração não conseguiram. Tá? Então, realmente foi uma seca devastadora para a região. Foi o pior desastre climático ou desastre ambiental, qualquer pode falar o que for. Então, esse fundo que vocês estão vendo não cabe mais. Na verdade, tem que ser esse aqui. Porque o maior desastre da história climática do Brasil não foram chuvas em excesso, foram chuvas em falta. E justamente, né, que já tivemos uma primeira seca no século XIX, lá em meados do século XIX no Nordeste, que pegou muita gente, mais de 120 mil mortos, e essa grande seca de 1877 a 1879 foi a pior. Foram praticamente 3 anos sem chuvas. Né? 77, 78, 79. Foram praticamente 3 anos sem chuva. Imagina o desespero. Pois é. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like, compartilhe o vídeo. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.